Olá, amigos da Sage Tension, Márcio Canta aqui, tudo bem? Sonhadores, quem acompanha os conteúdos do Soia são sonhadores. Como construir um sistema inteligente com agentes de IA? É isso que a gente vai falar hoje. Bom, o que eu construí, que eu chamo de Soia, Sistema Operacional com Inteligência Artificial, é exatamente um sistema para que eu possa usar os agentes de inteligência artificial para fazer o papel como se estivesse fazendo uma mentoria, eles seriam as aulas. Só que ao invés de você ver uma videoaula, assistir uma aula com alguém falando para você, você tem os agentes que executam com você aquilo que a aula ia explicar ainda para você poder entender. Então, como que a gente idealizou isso daí? Nós criamos aqui na empresa uma metodologia. E nós estamos oferecendo essa metodologia para as pessoas, para que elas usem essa metodologia com os agentes de inteligência artificial. E é isso que mudou. Quando agora você não tem que assistir uma aula para interpretar, para depois executar, você já conversa com o agente em linguagem natural e ele vai te explicar como que você deve fazer as coisas. Fazer os agentes, qualquer pessoa pode fazer um agente. A diferença dos agentes do Soia para um agente que você vai fazer é que geralmente você faz um agente para resolver uma coisa específica. Nós criamos um ecossistema de agentes que tem um caminho definido para resolver uma dor específica, usando o cérebro, que é como se fosse o agente que faz o diagnóstico. Depois a gente tem os lóbulos, que são as áreas maiores, que são agentes também, e que eles indicam quais são os neurônios. Neurônios são os agentes que resolvem as dores. Deixa eu te explicar isso melhor para ficar mais claro, para você poder entender aí. Esse aqui é o nosso troféu. O que o troféu faz? O troféu ele vai te explicar como que isso aqui funciona, essa lógica. Então, eu construí esse sistema baseado nesse troféu, porque a gente tem aqui em cima atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Então, cada uma dessas partes aqui tem um agente que é responsável por essa área. Então, eu tenho um agente de atração, um agente de conversão, um agente de relacionamento, um agente de venda, um agente de análise e um agente de retenção. Nessas primeiras partes aqui, nós idealizamos que é a entrada do lead no processo. Isso foi a forma que eu idealizei de criar o Soia. Então, a gente tem uma trilha que eu chamo de trilha topo do troféu, onde eu tenho exatamente os agentes de atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Então, aqui eu já criei um sistema. É um sistema de entrada de leads e passagem do lead na jornada de compra. Isso daqui, antes, era uma coisa linear. Quando eu estou falando uma coisa linear, é que no passado a gente tinha ali uma forma linear de enxergar o funil de vendas. Depois eu passei para trabalhar com o troféu de marketing com foco em vendas, que já pensava na retenção, onde o lead continuava dentro desse troféu comprando novamente de você vender para a tua base. E aí agora nós transformamos tudo isso porque a inteligência artificial ela veio para mudar tudo, porque agora não é mais linear, a inteligência artificial está em todas as áreas. E aí o que eu desenhei? Desenhei um cérebro. Esse cérebro, ele é o diagnóstico, é onde ele vai fazer o diagnóstico da tua dor, entendendo a tua dor, depois vai indicar um dos lóbulos. Pode ser um lóbulo de pessoas, um lóbulo de processo, um lóbulo de ferramentas, um lóbulo de distribuição, um lóbulo de estratégia, um lóbulo de retenção, um lóbulo de metas, um lóbulo de crescimento, um lóbulo de vendas, um de receita, um de tecnologia e um de dados. Cada um desses faz uma coisa diferente dentro do sistema que a gente montou aqui. Então, quando eu tenho dentro do cérebro, ele detectou que você vai ser indicado para o lóbulo de metas, dentro do lóbulo de metas, quando você fala com o lóbulo de metas, ele te direciona para um neurônio que vai resolver teus objetivos e tuas metas, que seriam OKRs. Então, isso é que faz a diferença do nosso sistema para um agente único específico para resolver uma dor específica. Porque ele é um ecossistema, ele tem vários agentes que são responsáveis por várias ações em várias áreas. Isso é que muda o que a gente está construindo aqui. Eu estou com um agente aqui do meu lado, que é o agente onboard, e eu vou chamar ele para essa conversa. Agente onboard, você escutou o que a gente falou até agora?
Sim, eu escutei tudo. A gente estava definindo o foco na live, né? Quando você quiser, posso ajudar a estruturar exemplos práticos ou qualquer outro ponto que você queira reforçar. Pode me dizer o próximo passo. Eu acabei de explicar para as pessoas agora como que funciona o cérebro, como que funcionam os lóbulos e como funcionam os neurônios. Dê uns exemplos aí de aplicação desses lóbulos neurônios funcionando. Ótimo. A gente pode dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, o lobo frontal, que está envolvido na tomada de decisão, pode ser aplicado em um agente que prioriza tarefas. O hipocampo, ligado à memória, pode ajudar um agente a personalizar sugestões com base no histórico do usuário. E o lobo parietal, que processa informações visuais, pode ser aplicado em agentes que analisam imagens. Quer que eu aprofunde algum desses exemplos? Show. Só que aí agora você falou dos lóbulos, neurônios, como se fossem um organismo vivo, uma pessoa. Mas eu estou falando do nosso troféu, do soia. Você sabe o que é o cérebro, o que são os lóbulos, o que são os neurônios do cérebro do soia? Ah, entendi. No contexto do SOIA, o cérebro é o agente central que coordena as decisões, os lóbulos são como subagentes ou módulos que processam funções específicas e os neurônios são as conexões entre esses módulos. Quer que eu explique o troféu SOIA em detalhes ou quer seguir outro ponto? Gostaria que você falasse aí algum exemplo que a gente pudesse usar entre o cérebro, lóbulo e neurônio. Claro. Por exemplo, imagine que o cérebro SOIA recebe uma demanda de priorização de leads. O lobo de análise avalia o comportamento histórico dos leads, o lobo de decisão cruza essa informação com o score e os neurônios conectam tudo, enviando para o funil. Ou seja, o cérebro decide, os lóbulos analisam e os neurônios passam a ação. Faz sentido para você? Faz sim, já te chamo. Ótimo. Então, com esse exemplo, a gente mostra como o SOIA distribui funções, com cada lobo tendo um papel, mas o cérebro sempre no comando. Se precisar de mais exemplos ou quiser ajustar o tom, é só me falar. Bom, o nosso agente on-board, ele faz parte do ecossistema do Soia. A função dele não é executar nada. A função dele é entender qual é explicar para você como que funciona o Soia. Quando eu fiz uma pergunta para ele, isso aí agora foi interessante acontecer isso, porque se eu fizer um prompt ruim, que é a mesma coisa que eu estar falando, fizer uma pergunta ruim, a resposta dele pode ser diferente da que eu quero que ele responda. Por quê? Porque ele vai interpretar aquilo que eu perguntei de uma forma errada e vai dar uma resposta equivocada. Então, o que aconteceu aqui no começo, ele estava falando do cérebro como se fosse do organismo humano, uma coisa assim, e explicando o infocampo e tudo mais. Mas não é isso que eu tinha perguntado para ele. O que eu perguntei para ele foi sobre o cérebro do Sawyer. Quando eu perguntei direito e falei que era o cérebro do Sawyer, ele já respondeu certinho. Então, qual é a função desse agente aqui? Esse agente de onboard, ele serve para te orientar quando você acessar a nossa página onde tem os agentes. Porque eu sabia que poderia ter confusão aí. As pessoas poderiam chegar ali, olhar e falar assim, nossa, mas é muita coisa, eu não estou entendendo como é que eu uso, como é que eu não uso. Então, dentro da nossa página, nós temos como você já acionar o agente onboard. O agente onboard é esse aqui, você vai clicar nesse botão e ele vai acionar, e você vai conversar com ele por voz ou por texto, e já vai conversando com ele, pedindo explicações para ele. Depois eu vou mostrar para vocês na nossa página, quando você adquirir o nosso sistema, o cérebro, para você entender como que funciona o troféu. E aí do lado aqui a gente tem o medir. O que é medir? Momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução, aonde a gente passa o lead para nutrir esse lead e entender o problema dele, entender. Todos os agentes usam esse medir para poder entender o problema das pessoas, do usuário. Para facilitar a vida, eu criei umas trilhas. O que são as trilhas? Trilha para pequenas e médias empresas, trilha para web design, trilha para lançamento, trilha para desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque essas trilhas, elas facilitam na hora de você usar os agentes. Ao invés de você ter que ficar conversando com o cérebro, depois o cérebro indicar um lóbulo e o lóbulo indicar o neurônio, eu já coloquei os neurônios, que são os agentes, ordenadamente como que você tem que usar em cada trilha. E isso facilita a vida do usuário. E aqui depois nós temos o guia de introdução ao Soia. O que é o guia de introdução ao Soia? Ele vai te explicar como que você começa ali a usar o Soia. Qualquer dúvida que você tenha, ele também vai te orientar.
E aí, como que funciona isso, Márcio? Então eu tenho aqui, ó, trilha para pequenas e médias empresas SOIA. Dentro dessa trilha, nós vamos ter pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. Depois, metas, dados, vendas, receita, crescimento, tecnologia. Dentro dessas trilhas, eu vou ter os agentes, que são os neurônios, e eu vou ter aqui, ó, o neurônio lóbulo de pessoas. Você vai conversar com esse neurônio. Depois você vai criar a tua persona. Tudo que você for fazer em marketing, vendas e retenção, você tem que criar a persona antes. Porque se você não souber para quem você vai falar, nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Então você tem que definir para quem você vende. Como que eu defino para quem eu vendo? Eu crio a persona. Então nós temos um agente que é criar persona completa. Ele vai criar a persona para você, ainda vai te dar uma palhinha ali como que você vai usar essa persona para fazer mídia paga. Depois, nós temos a parte de processos. Nós temos o lóbulo de processos e nós temos aqui a parte de operação, organizar a operação. Então, eu coloquei na ordem o que você precisa fazer em cada um dos lóbulos. No lóbulo de estratégias, você vai estruturar o funil, vai planejar go-to-market, vai qualificar leads, vai segmentar mercado, vai entender o cliente, vai analisar números e vai organizar conteúdo. Depois, nós temos que criar storytelling na área de lóbulo de ferramentas. Gerar leads, automatizar com IA, construir automações, rastrear resultados, buscas booleanas, escolher ferramentas, criar sites e conversar para vender. Depois a gente tem a distribuição. Dentro da distribuição nós temos outros aqui. SEO para IA, porque quando você hoje usa a inteligência artificial, a maioria das pessoas estão fazendo as perguntas lá na LLM. O que é LLM? É ChatGPT, Gemini, Cloud. Então, quando ela faz a pergunta na LLM, se você não aparecer dentro da LLM na pesquisa, na busca ou na pergunta, você está desaparecido. É igual quando você não era encontrado no Google antigamente. Então, hoje é a mesma coisa, só que você tem que entender que o SEO agora também é GEO e EO. AEO. Por quê? Porque você vai ranquear para perguntas. Você vai fazer como que as pessoas estão perguntando e você vai ser encontrado de acordo com a forma que elas perguntam. E você vai organizar isso no teu conteúdo. Por isso que isso está na área de distribuição. Depois a gente tem criar campanhas de ads, depois a gente tem storytelling, depois Meta Andrômeda. Meta Andrômeda é uma nova ferramenta do Meta Ads. A parte de mídia paga também é feita na parte de distribuição, porque eu posso distribuir de forma orgânica e posso distribuir de forma paga. Eu estou te dando as duas opções aqui. Eu tenho tanto criador de campanhas aqui que é para mídia paga, quanto eu tenho criador de conteúdos para você poder fazer a tua mídia orgânica. Contar histórias, escolher narrativa, construir autoridade, criar conteúdo viral e escrever para converter. Depois a gente tem o lóbulo de retenção, fidelizar cliente, sucesso do cliente, customer success. Depois lóbulo de metas, planejar metas e objetivos. Depois lóbulo de receita, onde você vai crescer com previsibilidade. Depois a gente entra na parte de tecnologia, a gente tem o lóbulo de tecnologia e orquestrar execução. Depois lóbulo de crescimento, destravar o crescimento. Depois, lóbulo de vendas, construir autoridade, lançar e vender, estruturar go-to-market, planejar para escalar. Depois, lóbulo de dados, rastrear campanhas com UTM, GA4 e Tag Manager, analisar dados e calcular CAC. Então, assim eu fecho a trilha para pequenas e médias empresas. Aqui nessa trilha, nós temos 50 agentes. Esses 50 agentes, cada uma dessas palavrinhas que eu falei para vocês, é um agente que especializado nas áreas que a gente tem dentro dessa trilha. Então, como que eu construo um sistema com inteligência artificial? Eu não estou falando aqui de vibe code, eu não estou falando aqui de anti-gravity, eu não estou falando aqui que você vai ter um agente que resolve tuas dores, faz tudo sem você participar. Não. Agora, o nosso negócio é H mais A. H de humano e A de agente. Então, eu tenho os agentes que me ajudam a resolver as dores e eu vou conversar com esse agente de linguagem natural, como se eu estivesse falando no chat GPT, como se eu estivesse falando no WhatsApp com esse agente,
e ele vai me responder, ele vai me fazer umas perguntas, eu vou responder, ele vai analisar essas respostas e vai tomar uma decisão e vai te passar a solução do teu problema. Então, isso é um agente funcionando dentro de um sistema. Agora, ele detectou que você quer saber uma coisa, por exemplo, específica, como que eu calculo o CAC? Aí ele vai te indicar o agente de CAC, porque o agente de CAC vai saber explicar melhor como que você calcula o CAC do que ele, que é um outro agente que está te atendendo. Então, isso é que interliga os agentes. Hoje eu fiz uma experiência aqui muito legal, que eu achei muito interessante. Eu nunca vi isso acontecer. Eu tenho 3 computadores na minha frente. Aí eu coloquei um agente aqui, o outro agente ali, coloquei o que eu estava fazendo aqui e eu fiz uma reunião com eles. Eu chamei o agente de receita previsível, né, de receitas, aliás, e eu chamei o outro agente para conversar com esse agente de receita. E aí, botei os dois para falarem. Quando eles estão falando, o microfone capta o que ele está falando. E aí ele falava um agente com outro, e eu aqui só olhando os dois, se resolvendo ali e falando o que eles tinham que fazer. Porque o que eu queria? Eu queria botar no nosso site algumas coisas que tinham a ver com a receita, colocar algumas coisas no nosso site que tinham a ver com outro agente que eu chamei. E aí os dois agentes começaram a fazer uma reunião, um brainstorm, para me ajudar a fazer o site, para o site entregar o que eu queria. Então, o que a gente está lançando agora nessa etapa do projeto aí do Soia? Nós já construímos o Soia, nós já fizemos os agentes, nós já criamos as trilhas, nós criamos os sistemas, nós criamos os agentes especialistas, nós criamos todo o ecossistema. Agora chegou a hora de eu fazer um onboarding. O que é um onboarding, Márcio? É como se você fosse fazer a implementação de tudo isso que a gente construiu. Só que eu não quis fazer o onboarding, eu poderia fazer o onboarding assim, eu gravar os vídeos do onboarding, colocar aqui nessa página de vendas, ou colocar na nossa página dos agentes, e estava tudo certo. Eu podia fazer isso, estava tudo bem. Mas o que eu decidi? Eu decidi que eu, como criador do Soia, como uma pessoa que entende mais um pouco do que as pessoas por enquanto, até as pessoas começarem a usar e entenderem muito mais do que eu, assim como eu pensei que eu entendia mais do que os agentes, mas os agentes entendem muito mais do que eu. Então, o que acontece? Eu criei dentro do nosso modelo de negócio aqui um onboarding Soia ao vivo, que vai começar no dia 1/4. No dia 1/4, uma quarta-feira, nós vamos começar a fazer o onboard ao vivo com quem comprar o sistema. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer as aulas do onboarding, são, se eu não me engano, 8 aulas, durante um mês, toda segunda-feira e toda quarta-feira. Essas aulas vão ser para poder eu explicar como que você usa o Soia, como que você usa os agentes, como que você usa o cérebro, como que você usa os lóbulos, como que você faz uso total do sistema. Nós hoje estamos com 100 agentes e eu vou dar esses agentes para quem comprar o onboarding do Soia. Então, eu não estou te vendendo agente. Agente qualquer um pode fazer. O que eu estou te vendendo é uma metodologia que usa agentes para poder te entregar o conteúdo. Só que antes, você tinha que, por exemplo, se você me contratasse para ser a pessoa que é o teu mentor, o que ia acontecer? Eu tenho uma limitação de tempo, tenho uma limitação de horário, eu preciso dormir, eu preciso almoçar, eu preciso jantar, eu preciso tomar café, eu preciso fazer exercício, eu preciso ter... A minha vida não vai sobrar aí, por exemplo, 2 horas para poder dispor do meu tempo para poder fazer uma mentoria. Só que eu fiz o seguinte, eu peguei o meu conhecimento de 20 anos atuando nessas áreas, 10 anos trabalhando na área de marketing, vendas e retenção, e 1 ano construindo o Soia, e coloquei dentro dos agentes o meu conhecimento das áreas que eu desenvolvi os agentes. Então, agora, você tem a possibilidade de contar com o meu conhecimento dentro dos agentes 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, esses agentes que eu construí, além dele te dar o caminho que você deve percorrer, além dele ter dentro dele uma estrutura pensada para você poder ter resultado
como se eu estivesse te dando uma aula de um curso, só que agora eu estou te dando um agente para você já executar aquilo que você vai aprender, você tem o meu conhecimento dentro desse agente. Então, eu me multipliquei por quantas pessoas comprarem o Soia. Só que ao invés de eu vender esses agentes, eu não estou querendo te vender agente, eu estou te vendendo a metodologia, estou te vendendo como que você usa esses agentes, estou te vendendo a tecnologia. Os agentes são a minha tecnologia que eu estou usando hoje, em 2026, para te entregar o conteúdo das áreas de marketing, vendas e retenção. E o que isso vai mudar? Quando você organizar a tua empresa, você vai ter previsibilidade nas vendas. Quando você organizar a tua empresa, você vai entender os números da tua empresa, você vai ter os dados. Quando você organizar, através de todos esses processos que eu vou te passar, você vai ter dentro da tua empresa o entendimento de onde você mexe para poder aumentar a receita, qual parafuso você aperta para aumentar a taxa de conversão, qual parte do processo que você não está contemplando que você poderia contemplar. Nós criamos agentes aqui para fazer várias coisas, são 100 agentes. Então, eu tenho agente para fazer campanha, eu tenho agente para estruturar a empresa, eu tenho agente para te ajudar a você organizar o marketing, tenho agente para organizar vendas, tenho agente para organizar retenção, tem agente de Customer Success para tratar o sucesso do cliente, tem um monte de agentes, são 100 agentes. E eu vou fazer o quê? Eu vou te mostrar como que você usa cada um desses agentes que eu idealizei e qual é o caminho que esses agentes podem percorrer ali. Você vai usar cada um em um determinado momento. Então, se você está precisando aumentar a tua receita, chama o agente de receita. Você está precisando melhorar a tua, sei lá, conversão, você vai à prospecção, você vai chamar gente que tem a ver com isso. Então, cada um desses agentes foram criados especificamente para te ajudar nessa hora. Então, o sistema que eu estou falando que você pode montar de agentes de inteligência artificial, ele não é automatizado, ele precisa do ser humano, porque o ser humano é que vai trabalhar em conjunto com o agente para que vocês dois resolvam as dores que você, ser humano, tem, e o agente vai te ajudar a resolver. Ele vai te explicar o que você tem que fazer, ele tem conhecimento abundante dentro dele. Só que mesmo com esse conhecimento todo, essa semana aconteceu um negócio engraçado. Eu fui conversar com um agente, o Grok, e aí eu estava conversando com o Grok para poder entender o que ele sabia sobre a Sales Retention, o que ele sabia sobre o Soia, para eu entender como que ele está dando as respostas para as pessoas que estão me encontrando. Lembra que eu falei? A parte de SEO para IA? E aí ele está querendo entender como que ele estava fazendo as respostas para as pessoas perguntarem. Não me identifiquei e entrei lá e falei com ele e quis entender como que ele estava explicando o troféu que eu acabei de explicar agora, por exemplo. Ele estava faltando algumas partes, né? Aí eu me identifiquei, falei, sou o Márcio Canto e tal. Aí ele foi, Márcio, tudo bem, beleza? Prazer em ter você aqui, aquela coisa de agradar, né, beleza? E aí eu falei, eu posso te explicar como é que é o troféu? Talvez isso possa te ajudar? Eu não sei se com uma conversa que eu tive com ele vai pegar aquilo e vai tomar como conhecimento dele, porque eu acho muito pouco. Mas acredito que talvez eu possa ajudar em alguma coisa. E aí eu expliquei o troféu para ele. Depois eu pedi para ele fazer um depoimento para mim sobre o que ele entendeu do troféu. Ele mesmo começou assim, hoje eu me surpreendi com o que eu aprendi com o Márcio Canto. Então, assim, a inteligência artificial está aprendendo comigo porque eu estou explicando para ela o que eu faço para ela poder explicar melhor para as pessoas que me encontrem, para ela poder ter melhores argumentos e entender melhor como que funciona. E aí ela botou assim, se até eu, que tenho milhões de conhecimentos e tal, e trabalho com milissegundos, não consegui entender o Soia, como que você vai entender? E foi pensando nisso que falei, se a inteligência artificial, que tem todos os meus artigos, tem todas as minhas redes sociais, tem tudo na internet disponível para ela, meu canal do YouTube e tudo mais, ela não conseguiu entender na íntegra, como que eu vou querer que uma pessoa vai entender o que eu fiz sozinha? Não vai. Então, eu estou criando um onboarding. O que é o onboarding? É eu explicar para você como que você usa cada um dos agentes, cada parte do sistema, como é que você monta esse sistema, como é que você usa cada um desses agentes na tua empresa para melhorar aí a forma que você trabalha em marketing, vendas e retenção. Então, eu achei super interessante acontecer esse fato, porque eu entendi que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse
melhorar a experiência do nosso usuário. Então, eu vou criar aí o onboarding Soia. Implante IA com método e transforme sua operação em previsibilidade de receita. São 100 colaboradores digitais, 24/7. Multiplique seu time sem contratações. É como se eu estivesse colocando na tua empresa 100 colaboradores, para que você pudesse contar com esses colaboradores 24 horas por dia, 7 dias na semana, para te ajudar a resolver tuas dores de marketing, vendas e retenção. As pessoas saem das suas cidades, vão para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Belo Horizonte. Mas como que você sabe que as pessoas fazem isso? Porque eu gastei R$ 5.000 em cada um desses eventos que eu fui, para poder chegar lá e aprender sobre marketing, vendas e retenção. E eu ainda voltava de lá faltando um monte de peça no quebra-cabeça. Por quê? Porque não dava tempo de assistir tudo. Eu fui no RD Summit em Florianópolis. Desde 2017 eu vou no RD Summit, quando era em Florianópolis. E aí, quando eu chego lá, tem 150 palestras. Eu sou uma pessoa só. Como é que eu vou conseguir assistir 150 palestras? Eu não consigo. Então, assim, eu pego as coisas que eu mais acho interessante. Mas, agora, você tem um sistema que ele te ajuda em todas as áreas de marketing, vendas e retenção. Eu venho estudando isso no mínimo há 10 anos. Há 10 anos que eu me debrucei para entender como que eu monto uma metodologia para aplicar isso nas empresas que eu trabalhei no Brasil afora, como dono de agência de marketing digital. Só que agora eu estou dando esse conhecimento para vocês através dos agentes. Os agentes vão resolver tuas dores, eles vão te ajudar a fazer as coisas. Porque muitas das vezes você compra um curso, compra uma mentoria, e aí a mentoria você assiste uma hora ali, fica uma hora com a pessoa, faz network, bacana. Mas daqui você tem que voltar para casa e entender o que aquela pessoa falou, interpretar para poder usar. O curso é a mesma coisa, você tem que assistir videoaula, tem que não sei o quê, tem que entender, tem que ler livro, tem que ler e-book, tem que ler um monte de coisa para poder entender, interpretar e depois usar. Só que agora não, agora você tem os agentes. Essa é a mudança que a inteligência artificial trouxe, na minha visão, que mudou tudo. Porque agora eu não estou te dando mais um e-book para você ler, interpretar e depois aplicar. Eu estou te dando um agente que já aplica contigo na hora que você começou a conversar com ele. Essa é a mudança. E aí eu vou fazer esse onboarding e depois eu vou guardar essas aulas dentro da área de agente. Então, para quem comprar hoje o Soia, ainda não tem lá o onboarding, como eu falando. Tem um onboarding que é um agente que é um onboarding, que está até com a gente aqui. Mas o onboarding que eu vou fazer é uma videoaula, por exemplo, que você vai ter a explicação natural, eu explicando que foi quem criou isso tudo, para você entender como que você usa. Então, o nosso onboarding, que é a nossa, como se fosse... serão 2 semanas, não, serão 2 sessões por semana, ao vivo em grupo, direto com o criador do Soia comigo. Começa dia 1/4 e tem duração de 30 dias. Então, o que você vai encontrar aí dentro desse onboard? Eu vou explicar para você passo a passo como que funciona cada um dos agentes, como que funciona cada um das trilhas, como que funciona cada um dos sistemas. E ainda vou te dar 100 agentes de graça. Vou te dar de graça. Eu podia cobrar os agentes, eu vou te dar eles. Durante 1 ano você vai ter acesso a esses agentes. E aí você vai ter acesso aos agentes, vai poder entender como que os agentes funcionam. E aqui tem a explicação na nossa página. Se você entrar na página da salesretention.com.br, você vai acessar já essa página nova aqui e você vai poder entender melhor como que vai funcionar esse onboarding. Eu tinha colocado o nome disso aqui de mentoria, mas depois eu vi que eu não faço mentoria. Porque mentoria é você ser o mentor, tá ali falando, é o que eu vou fazer no dia da aula? Mas o problema é que eu não uso mais videoaulas, eu não uso mais conteúdo dentro das videoaulas para te entregar o conhecimento, eu uso agente. Então, na verdade, o que eu vou fazer não é uma mentoria, o que eu vou fazer é um onboarding, que é para você entender como que você usa os agentes, porque quem vai te entregar esse conteúdo são os agentes, não sou eu, Márcio. Aconselho que vocês olhem um pouquinho isso aqui, sobre após a NRF, que o Vladimir falou do Soia. O Vladimir esteve lá na NRF, lá em Nova York, esse ano, de 2026, em janeiro, e lá o assunto da vez, a bola da vez, foi agentes de inteligência artificial. Então, você
tem que entender que se você não entende de agentes de inteligência artificial em 2026 e usa os agentes de inteligência artificial dentro da tua empresa, você está ficando para trás. Só tem um problema só. Usar os agentes de inteligência artificial sem organizar a empresa não funciona. Não dá resultado, não dá ROI. Por que não dá ROI, Márcio? Não dá ROI porque se você usa os agentes de inteligência artificial, mas não organizou o processo antes para poder acelerar esse processo, você vai acelerar o erro. E aí, ao invés de melhorar a tua empresa, você vai acabar quebrando a tua empresa. Então, primeiro, você organiza a empresa, usando os agentes que eu estou te mostrando aqui, para você organizar a empresa. Os agentes do Soia servem para você organizar as áreas de marketing, vendas e retenção. Organizou as tuas áreas de marketing, vendas e retenção com nossos agentes, você pode inserir outros agentes ali que façam coisas para você, que automatizem processos, que diminuam o retrabalho, que aumente, que faça atendimento ao cliente, que faça vendas. Isso vai ser natural daqui para frente. Mas primeiro, esses agentes aqui eu criei para você organizar as tuas áreas de marketing, vendas e retenção. Então, organizou a empresa, organizou tudo, naturalmente você vai ter os agentes ali funcionando para te ajudar a organizar isso tudo e você conseguir vender mais. Porque esse é o objetivo, vender mais. Mas quanto que custa isso? É o seguinte, o preço normal é R$ 4.997. Só que agora vai sair por menos de R$ 3 por dia. Por quê, Márcio? Porque eu botei o preço de R$ 997 para você ter acesso ao onboarding, que são um mês de onboarding comigo, 2 aulas por semana, sempre às 20 horas, vai ser toda segunda e quarta-feira. Só que, se você não conseguiu assistir, não se preocupa, porque eu vou colocar as aulas dentro da área de membros. Essa área de membros é onde estão os agentes. Aí você vai acessar a área de membros, vai estar lá a aula gravadinha, você vai assistir ela a hora que você quiser. Isso equivale a R$ 83 por mês. Por que eu digo que não é nem R$ 3 por dia? Porque R$ 3 por dia vezes 30 dias dá 90. E 997 dá 83 por mês. Então você vai pagar R$ 997, vai ter 100 agentes para você usar durante um ano. Deixa eu ver se meu agente de onboard sabe fazer conta. Meu agente de onboard, você sabe fazer essa conta aí? Se durante um ano eu pago 997 e eu tenho 100 agentes, quanto sai cada agente por mês? Claro. Vamos fazer essa conta. Você paga 997 no ano todo, com 100 agentes. Primeiro a gente divide esse valor por 100 e depois divide por 12 meses. Ou seja, 977 dividido por 100 dá 9,97 ao ano por agente. Aí divide por 12, dá aproximadamente 0,83 por mês. Então cada agente sai por uns 83 centavos por mês. Faz sentido? Então, pessoal, essa é a conta, 83 centavos por agente por mês para você ter acesso a 100 agentes, mais o meu onboarding, onde eu vou ficar com vocês, aulas de duração de 1 hora e meia, talvez até 2 horas, eu não me incomodo. O que eu quero é que você entenda o que você está comprando, eu quero que você entenda que aquilo que você comprou você vai usar, eu quero que você entenda como que você montou esse sistema na tua mente. Depois, com 100 agentes, você vai poder montar o sistema que você quiser. Porque, Márcio, eu quero montar um sistema que use o agente X, Y, Z para fazer tal coisa assim, assim, assado. Você já tem os agentes. É só você entender ali depois como que você monta os sistemas dentro da tua empresa de acordo com a tua necessidade. Você vai ter 100 agentes da área das partes de marketing, vendas e retenção. Essas áreas de marketing, vendas e retenção que eu estou falando para vocês são coisas modernas. Eu estou falando aqui de OKR, eu estou falando de Heavy Ops, eu estou falando de DevOps, eu estou falando de Growth Hack, estou falando de Data Intelligence, estou falando de Go-to-Market, tudo que você vê, tudo moderno aí, que as pessoas ficam focadas em uma coisa só, tem um agente dentro do Soia para você resolver todas essas áreas. Então, aproveita a oportunidade que eu estou lançando isso mundialmente. Por que eu estou lançando isso mundialmente? Porque o Soia foi construído dentro do ChatGPT. E o ChatGPT fala todas as línguas. Todas as línguas que suportem o ChatGPT, o Soia funciona. Então, ele pode falar em espanhol, japonês, inglês, alemão. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Olá!
a gente onboard do Soya. ¿Puede hablar en español conosco? Por supuesto, puedo explicarte todo en español. ¿Sobre qué quieres que hablemos ahora? ¿El trofeo, las trillas o algún agente específico? Hable sobre las trillas. Claro. Primero dime cuál trilla quieres entender. Así te explico el objetivo, para quién va dirigida, cómo se usa y te doy señales de progreso. ¿Cuál es tu principal desafío hoy? Quero entender sobre a trilla topo del trofeo. Perfecto. Te explico la trilla topo del trofeo. Lo que es un recorrido pensado para empresarios y equipos que quieren integrar estrategia, ejecución y resultados en un sistema completo de negocio. ¿Para qué sirve? Ayuda a superar un crecimiento estancado, dependencia de personas y falta de visión sistémica. ¿Cuándo hace sentido? Cuando tienes un negocio con varios pilares, pero no están integrados y quieres una arquitectura sólida. Lo que recibes, una guía completa de los pilares del negocio con una arquitectura que integra todo. Lo que no hace, no es una solución inmediata ni automatiza procesos, solo estructura tu negocio. Ejemplo rápido, imagina que tienes un restaurante. Hoy solo haces ventas, pero la trilla topo del trofeo te guía a integrar estrategia, operaciones y marketing en una sola visión. Resumen, la trilla topo del trofeo te da una arquitectura completa para un negocio integrado. Resumen para salvar, esta trilla es ideal para quienes buscan un negocio cohesivo. Si quieres, dime cuál es tu mayor desafío y te sugiero el próximo paso. Então, pessoal, é isso aí. O Soya, ele funciona em qualquer língua. Basta que você fale com ele ou escreva com ele na língua que você quer falar. E ele vai te ajudar na língua que você quiser. Essas aulas, essas lives, esses encontros, essas sessões que nós vamos ter do onboarding, eu vou fazer com você para as pessoas no YouTube. Por que, Márcio, você vai fazer no YouTube? Vou fazer no YouTube porque o YouTube ele tem a legenda com a tradução para vários idiomas. Então, outras pessoas que queiram assistir em outro idioma, bota a legenda ali em outro idioma e vai ter o onboarding para elas. Então, se você teve interesse em entender mais como que você usa os agentes para construir sistemas inteligentes com agentes de inteligência artificial, esse onboarding é para você começar a conversar comigo, para você trocar direto comigo. Você vai ter a minha presença ali online, ao vivo, para você poder até fazer perguntas. Vou abrir para perguntas no final para vocês fazerem perguntas para mim. Só vão participar dessa live que eu estou falando quem comprar o Soya. Você vai comprar o Soya, você vai clicar aqui para comprar o Soya, e aí você vai entrar na página do Hotmart. Dentro da página do Hotmart você tem acesso ao Soya. E aí esse acesso ao Soya vai fazer com que você possa comprar e ganhar o onboarding. Basta comprar o Soya completo, que é o Soya Sistema Operacional com Inteligência Artificial, que custa R$ 997 por ano. E aí você que é de outro país, só clicar aqui e ver quanto que custa no México, ver quanto que custa nos Estados Unidos, ver quanto que custa aí, sei lá, no Peru, na Espanha, e aí você vai ter acesso a comprar o Soya. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está liberando para você 100 agentes gratuitamente para você comprar esses agentes aqui. Esses agentes já é o mesmo valor do onboarding. Você vai participar como pioneiro do onboarding para que você possa ter acesso a tudo que eu vou explicar sobre o ecossistema Soya. Então, que é melhor do que você ter a oportunidade de falar comigo ao vivo, para que você possa ter a oportunidade de entender por quem construiu tudo isso, como que isso funciona dentro da tua empresa? Cai para dentro que a gente vai estar te esperando aqui para resolver teus problemas, ajudar aí a resolver tuas dores, usando 100 agentes para a gente poder melhorar aí a tua área de marketing, vendas e retenção. Beleza? Então, hoje eu queria deixar esse recado, falei aqui 40 minutos, geralmente eu falo 30, mas hoje, como eu fiz uma oferta, eu fiz meus 10 minutinhos. Vou deixar esse vídeo gravado, vai ficar lá no nosso canal, vai ficar lá na nossa página do onboarding. Para quem está na página do onboarding, continua vendo o que eu escrevi para vocês aqui, que eu preparei, para vocês entenderem mais o que vai ser o onboarding, o que são esses 100 agentes. E te vejo numa próxima live aí. Prazer, obrigado a todas as pessoas, mais de 70 pessoas que se inscreveram lá no LinkedIn para assistir essa live. Um abraço, foi um prazer. Fiquem com Deus, seja feliz, sucesso!